Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no canal Os Paroleiros, começando agora a segunda parte, o segundo bloco, a segunda metade desta parola 132, mais uma dentro do tema Sermão do Monte, e nessa semana a gente está concluindo aquele trecho inicial do Sermão do Monte, onde Jesus fala a respeito das bem-aventuranças. Pois bem, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho da perseguição da igreja, né? O Paulinho ele falou um pouquinho sobre a igreja perseguida, mas acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais aqui. O Ilcinho falou a respeito do que é ser justiça de Deus. Mas eu queria chamar agora, meninas, para a gente matutar junto um pouquinho, uma coisa que às vezes passa desapercebido por muitas pessoas, e aqui está uma dica, né? Um excelente termômetro para você averiguar como é que está a sua vida cristã, como é que está a sua vida com Deus. Que é a seguinte coisa. Jesus no Sermão do Monte, e eu lembro do Paulinho falando logo no a primeira parola desse tema, o Sermão do Monte é um sermão que o tempo inteiro vai estar, Jesus vai estar colocando em conflito aquilo que as pessoas já tinham ouvido dos sacerdotes da igreja no culto passado, vamos dizer assim, né? E Jesus fala, olha, trago um novo mandamento, trago um novo fundamento. Vocês ouviram tal coisa, mas agora eu estou trazendo outra realidade para vocês. E isso fica muito claro para mim que necessariamente precisaria haver um confronto, porque vamos falar a verdade, meninos. Se tivesse tudo certo, Jesus ia subir no monte e falar o seguinte, galera, vocês estão jóia, vocês estão supimpa, tá tudo funcionando, mantém tudo do jeito que tá certo. É claro que não foi isso, né? Jesus veio com esse sermão exatamente por quê? Porque o negócio não estava bom. Então ele necessariamente precisava trazer esse confronto, né? E todo confronto incomoda. Todo confronto vai trazer para a gente um alerta, né? Uma luz vermelha que acende e fala, opa, tem alguém me incomodando, tem alguém me tirando da minha zona de conforto, tem alguém me tirando da minha rotina religiosa que eu tenho tido até aqui, e agora ele está dizendo que o que eu estou fazendo não serve? Como assim? Então, é muito mais fácil a gente perseguir quem fala diferente do que tentar mudar aquilo que nós estamos fazendo. Então, aqui me dá um seguinte termômetro para a gente pensar junto, meninos. Se a palavra está dizendo aqui que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo, significa que aquele que não está sendo perseguido ainda não tem se parecido tanto assim com ele? Quanto mais parecido com Cristo estamos, mais perseguidos seremos. E essa perseguição aqui, eu quero quebrar esse entendimento superficial, genérico, quem sabe, de perseguição, de achar que perseguição é só alguém correndo atrás de você, né, querendo te pegar de surra. Às vezes não é isso, são coisas sutis, né? O isolamento é um tipo de perseguição. A mentira, a calúnia é um tipo de perseguição. Então, quantas vezes a gente já não foi caluniado, menosprezado? Quantas vezes nós já não sofremos bullying, né, que é o termo da moda agora, por causa de Cristo? E eu quero abrir essa palavra com vocês, lembrando de uma situação que eu tive no passado, recente, talvez há 5 anos atrás, não mais do que isso. Eu lembro que eu participava de um grupo de WhatsApp com algumas pessoas, e todas as manhãs, e nesse grupo existiam pessoas que eram cristãs e outras que não eram. E eu lembro que todas as manhãs, quando eu tinha a minha devocional, eu dava bom dia para as pessoas e em seguida eu postava um versículo bíblico que era aquilo que eu tinha lido naquela manhã. Ou seja, eu não estava mandando indiretinha para ninguém, não estava postando coisa para lacrar, nada disso. Era algo que era fruto da minha devocional. E eu lembro que todas as manhãs tinha alguém que chegava e zombava, né? Ai, lá vem esse crente chato de novo. Lá vem que esse blá 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 de novo. E eu lembro que a única coisa que eu respondia no grupo era hashtag honra, né?
É uma honra ser perseguido por causa disso. É uma honra ser zombado por causa disso. A gente tem que posicionar o nosso coração dessa forma, sabe? Tem muito cristão que acaba ficando mimizento, né? E se escandaliza com a perseguição. Eu, muitas vezes, quando vivia essa situação, eu abraçava isso com uma intensidade, sabe? Com uma alegria, falar que honra é você poder ser perseguido por causa do Evangelho, ser perseguido por causa de Cristo. Então, eu queria fazer esse chute inicial aqui em cima disso, para a gente ir lá para o versículo 12, quem sabe, trazer algumas outras pessoas que também foram perseguidas. Eu quero trazer de cabeça aqui profetas, né? O profeta chegava, denunciava, confrontava, assim como no Sermão do Monte, e era jogado em cisterna, era jogado para ser morto, enfim. Toda vez que a gente vier confrontar alguém por causa da palavra de Deus, vai ser natural a perseguição, né? Eu ia falar, Will, o seguinte, deixa eu começar essa marcha ré, porque aí eu paro na Bíblia. Eu começo da onde nós estamos e paro na Bíblia. Aí a gente joga a discussão para a Bíblia. Pode ser? Não, tudo bem. Eu só queria trazer um equilíbrio aqui, né? Porque o Arthur, ele colocou num formato que todas as vezes que nós sofremos uma perseguição é porque nossa vida está alinhada, né, com a palavra. E não é assim. Porque muitas vezes a nossa vida pode não estar alinhada e nós sermos, sim, confrontados, açoitados e talvez até perseguidos, mas não por conta do testemunho, mas pelo mau testemunho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que o nível de perseguição que nós estamos passando, é só isso que eu queria fazer o paralelo aqui, porque muitas vezes nós estamos passando por uma adversidade, porque, primeiro, nós tomamos uma decisão errada, não está alinhado com a vontade de Deus, aí nós estamos falando, porque eu estou sofrendo uma retaliação. Não é, porque você está em desobediência. E número 2, muitas vezes eu estou dando um mau testemunho e a pessoa vira e fala assim, mas você é crente? Então, vamos trazer um equilíbrio nisso daqui, porque muitas vezes as pessoas já vão ouvir e falar assim, é por isso que eu estou passando por isso, a minha vida está numa retidão só, né? E não é isso. Então, aí nesse aspecto eu recomendo que você faça como salmista. Deus me sonda, me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Agora, se alguém chegar e falar para você, meu irmão, como diz o cara o João lá, se apruma não, João? Ou seja, né, em suma, Will, nem toda perseguição pressupõe alinhamento com a fé cristã, mas obrigatoriamente o alinhamento com a fé cristã pressupõe perseguição. Né? E por que eu digo isso? Por causa do versículo 11. O Arthur falou do 12, mas deixa eu falar do 11. O 11 ele diz assim, ó, bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Não é se vos perseguirem, é quando. Esse quando já diz tudo para mim. Vai acontecer, é só uma questão de tempo, né? Já pressupõe isso. O Arthur, a câmera dele tá ficando míope. Aí ela, né? Não é. Sabe o que é? Sabe o que é, Paulinho? Eu troquei a minha câmera porque eu usava a câmera do Mico, né? Aí ele falou, nossa, a tua imagem melhorou muito. Aí eu mostrei qual é a câmera que eu adquiri. Aí ele virou e falou, nossa, a minha também. Só que o que acontece? Chegamos a qual conclusão? Exatamente o que nós acabamos de falar. A perseguição contra ele. Não adianta. Perseguição. Não adianta. Perseguição pura. Essa cutis dele não melhora nem com câmera nova. Não. E olha que é uma Tech Pix. Hora, não sei porquê. E olha que é uma Tech Pix a mais vendida do Brasil. Né? Por falar nisso, alguém já viu alguém usar a câmera mais vendida do Brasil? Fica a pergunta para o internauta. Mas vamos lá. Eu não só vi, como tirei uma foto com a Tech Pix de uma pessoa usando uma Top Term. Porque tem ômega 3. Meu Deus do céu, que testemunho poderoso. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, né? O verso 11, melhor dizendo,
ele já pressupõe que hora ou outra vai acontecer a perseguição na vida do crente que está em alinhamento com a palavra do Senhor. Né? Se eu estou em alinhamento com a justiça, se eu fui feito justiça de Deus, lembrando lá o versículo que o Arthur provocou o Wilsinho a comentar no primeiro bloco, né, que nós somos feitos justiça de Deus, quer dizer, se de fato eu estou vivendo isso, se de fato eu estou vivendo os valores, os princípios do Evangelho, eu estou vivendo valores que são superiores, mais uma vez fazendo menção ao primeiro bloco, superiores aos valores desse mundo caído, desse mundo inferior, né? Não tem jeito, é inerente à vida cristã, legítima, a perseguição. A palavra está dizendo, vai acontecer mais hora ou menos hora. E essa não é a única citação que pressupõe isso. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, a gente já falou sobre isso naquela parola com o Edson Teixeira, né, quando a gente trabalhou batalha espiritual. Efésios capítulo 6, Paulo, ele também faz essa pressuposição, quando ele diz o seguinte, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que quando vier o dia mal, vocês possam resistir. Né? Ou seja, não é se vier o dia mal, é quando vier. Então é uma questão de tempo, o dia mal vai chegar, a perseguição vai chegar, a calúnia vai chegar, e todos aqueles elementos do versículo 11, eles vão acontecer. Bem-aventurados quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Né? E aí no verso 12 a palavra vai dizer, exultai, porque grande é o vosso galardão. Gente, eu falei que eu ia dar marcha ré, Will, até a Bíblia. Por quê? Porque dos acontecimentos bíblicos a gente conversa daqui a pouquinho. Mas se nós olharmos para a igreja, para a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja, ela nasce e ela ganha força, ela ganha substância e substância a partir do momento que ela é perseguida. Né? Eu me lembro de uma palestra que eu participei lá no ano de 2011, né, com uma palestra de formação missionária, com uma agência mundial de missões, que o palestrante, inclusive que tornou-se um grande amigo mais tarde, nós já tivemos ele aqui nos Paroleiros, né, o Benjamin Reis, né, esteve com a gente fazendo uma palestra, um grande amigo, alguém que eu amo muito. Bem, se você estiver vendo a gente, grande abraço para você, para a Genesi, saudade de vocês. Mas o Ben, em uma palestra desse seminário, ele dizia assim, se a igreja não viver Atos 1:8, a igreja vai viver Atos 8:1. Né? Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Atos 8:1, naquele dia suscitou-se grande perseguição sobre a igreja, e a igreja foi espalhada, né, pela Judéia e por Samaria. Quer dizer, não foi por bem, teve que ir na base da perseguição. A perseguição aconteceu. Né? O sacode na igreja aconteceu. E se a gente pensar bem, a perseguição da igreja, ela aconteceu, ela durou pelo menos 300 anos, lá nos primeiros séculos. Pelo menos 300 anos. Né? Houveram tempos mais tarde de perseguições mais pontuais, mas uma perseguição sistemática, sem folga, durou cerca de 300 anos. Quando lá no ano 325, mais ou menos de uma vez por todas, no Concílio de Nicéia, Constantino Imperador resolve apertar as mãos dos cristãos, uma vez que ele se converteu ao cristianismo, ou no mínimo, tornou-se um simpatizante do cristianismo, depois que ele teve uma experiência transcendental, no qual ele via, na qual ele via, né, escrito no céu, desenho de uma cruz dizendo, isso daqui é o que vai fazer você vencer. A partir desse momento, esse cara, ele resolve dar uma trégua à perseguição cristã, né, à perseguição à igreja. Mas os primeiros anos, eles são tão severos, de uma perseguição tão severa contra a igreja, que referindo-se a esses primeiros anos, Tertuliano, um pai da igreja no território africano, né, Tertuliano de Cartago, um dos grandes pensadores do período patrístico, ele referiu-se aos mártires
dizendo o seguinte: o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Ou seja, a base, à medida que os mártires foram sendo mortos, foram sendo ceifados, foram sendo martirizados, torturados, Tertuliano diz, o cristianismo ia sendo plantado, e quanto mais se matava cristão, mais nascia cristão. Né? E isso foi uma verdade nos primeiros séculos da igreja. Né? A perseguição era um agente motivador, né, para que a igreja continuasse crescendo. Por quê? Porque esse entendimento da conclusão das bem-aventuranças era um entendimento muito vivo no coração desses discípulos. Né? Esse entendimento era entendimento apostólico, os apóstolos entenderam isso, os pais apostólicos, aqueles que foram diretamente discipulados pelos apóstolos, entenderam isso, e os pais do período patrístico, os primeiros 2 séculos da igreja, entenderam isso e multiplicaram isso. Quando há perseguição, significa que a igreja está funcionando bem. Né? Quando há martírio, significa que a igreja está funcionando bem. Então, essa realidade, né, de uma igreja perseguida, né, dentro daqueles termos que a gente encontra aqui na palavra, em específico nos versos 11 e 12, eram a evidência, o Arthur usou o termo termômetro agora há pouco, eram a evidência de que o cristianismo era um cristianismo sadio. Né, aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, a partir do momento que eles se tornavam incômodos ao mundo. Aí o Wilson lembrou do Atos 17:6, ó, aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo já estão chegando por aqui. E é isso mesmo que os crentes têm que ser. Vocês sabem que há uns anos atrás, 2017, né, já estou terminando a minha fala, mas em 2017 saiu uma matéria em uma revista de grande circulação, e essa matéria, num primeiro momento, me chateou. E depois eu fiquei muito feliz com ela, Arthur, #honra, né? Porque a matéria, falando dos evangélicos, tinha o seguinte título: essa gente incômoda. Falei, o que esse cara pensa que é para falar assim da crentaiada? Vai falar assim da gente? A gente está aqui fazendo ação social, a gente está aqui internando dependente químico, a gente está aqui pagando conta de luz para quem não tem condições de pagar, a gente está dando cesta básica, a gente está dando agasalho, a gente está abrindo a porta da igreja, a gente está acolhendo pessoas, está levando pessoas no médico, está dando carona, está fazendo isso, está fazendo aquilo, nós estamos fazendo oração, expulsando o capeta. Quem que é esse cara para falar que a igreja é uma gente incômoda? Depois eu parei para pensar e falei, não, mas nós somos mesmo. E que bom que esse cara falou isso, porque isso virou até tema de pregação minha. E logo depois que saiu aquela matéria da revista, eu preguei uma mensagem, fazendo menção à matéria da revista, dizendo assim, que bom que nós estamos incomodando, porque esse é o nosso papel aqui mesmo. E se a gente não estiver incomodando, nós estamos vivendo um evangelho muito errado. Né? E aquilo que Spurgeon dizia, né? Nós estamos aqui para ser o sal da terra, e não o caramelo do mundo. Né? Nós estamos aqui para ser o sal da terra, é para jogar sal mesmo, não é para ser gostosinho, né? Não é para ser saborosinho, o evangelho não é para ser saborosinho, o evangelho é para salvar pessoas, e isso vai custar confronto, né? E se tem confronto, tem perseguição, gente. Só para trazer um dado, só para você falar, a igreja incômoda foi o título da nossa parábola de número 4. Nossa quarta parábola lá em 2020 foi a igreja incômoda. Então, se você não assistiu, corre lá para você saber um pouquinho mais sobre isso. Segue eu. Preciso assistir de novo, que eu nem lembrava disso. De novo, né? Eu só quero trazer o equilíbrio aqui, porque muitas vezes a gente começa a olhar para um lado onde tudo que é perseguição diz respeito então eu estou fazendo a obra de Deus da forma correta. Eu entendo quando você cita, Paulinho, a respeito de Atos 8:1, mas se você parar para pensar, por que aconteceu a perseguição? A perseguição aconteceu nada mais, nada menos, porque a igreja estava em desobediência. Porque Jesus ele tinha falado o quê? Vocês vão ser as minhas testemunhas onde? E aí a igreja simplesmente faz o quê? Fica reclusa num lugar só. E a palavra igreja, no original, é eclésia. É o povo para fora. Então, ou seja, ali, na verdade, acontece aquela perseguição, nada mais, nada menos, porque a igreja não estava cumprindo o seu papel. Esse é um ponto, esse é um dado que a gente precisa entender. Tanto que o próprio texto, Will, ele diz que o Senhor permitiu grande perseguição contra a igreja. Pois é.
Ou seja... Deixa eu só falar uma coisa também, Will. A gente fez uma parola exatamente sobre esse termo, a igreja desobediente, lá com o Benjamin Reis. A gente fez aquela série chamada Igreja Simples. A quarta parola era uma parola bônus com o Benjamin, que ele fala assim: pode uma igreja crescer estando em desobediência? E a resposta foi sim, exatamente por causa disso que você falou. E aí o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a pegar como parâmetro, toda vez que eu estou passando por perseguição, ou toda vez que passa-se por uma luta, é porque, de fato, eu estou fazendo a vontade de Deus. Esse é um exemplo, né? Então, eu quero trazer esse equilíbrio aqui, porque muitas vezes a gente começa a olhar, e eu já vi, só não vou citar o nome aqui da pessoa, uma pessoa do nosso convívio, certa vez disse, eu estou sendo perseguido no meu ambiente de trabalho, porque eu chego lá e o meu chefe está me perseguindo. E aí, fala o nome aí para a gente orar, fala o nome para a gente interceder. E aí, citando essa personagem, essa pessoa vira e fala assim, nós questionamos, eu falo, mas nossa, o que está acontecendo para que nós possamos orar por você? Não, eu chego no meu ambiente de trabalho, eu vou fazer meu devocional. Aí a pergunta que a gente fez para ele, peraí, você chega no teu ambiente de trabalho, para você trabalhar, o teu chefe ele está te pagando para você produzir e você vai ler a palavra. E aí você vê, de novo, né, os extremos. Então, nós precisamos entender a respeito disso. Porque se você pegar João em si, ele foi o único dos apóstolos que não teve uma morte, uma catástrofe, né, vamos dizer assim. Apesar de que eu fico imaginando muitas vezes como que um homem é jogado num tonel de óleo quente e ele faz igual um pula-pirata, né? Ele faz e nada acontece com ele. Mas para você ver como a gente tem que trazer um pouco de equilíbrio nisso. Porque João, ele de fato ele foi isolado, ele foi colocado na ilha de Patmos por conta do nome de Jesus. Ele foi perseguido. Mas não necessariamente essa perseguição dele foi algo que impôs a ele consequências negativas. Então, a gente precisa ter esse nível de equilíbrio, porque senão aquele que está nos ouvindo e nos assistindo vão achar que está surfando na onda. E vou mais além. Vou muito mais além. Muitas vezes nós estamos nivelando o nosso nível de fé ou o nosso nível de espiritualidade por aquilo que nós estamos passando de luta. Se fosse assim, o Rocky Balboa era o cara mais espiritual do mundo. E aí isso é algo tão sério, porque, de fato... Mr. Bean. O Mr. Bean. Mr. Bean só tá em rolo. Só tá em rolo. E aí a gente precisa começar a discernir muitas coisas do porquê que eu estou passando por essa adversidade. Porque se você parar para pensar, não necessariamente o fato de eu estar passando por uma adversidade, isso provém do testemunho que eu estou dando. Muitas vezes é por conta da minha desobediência. Agora, citando, esse texto diz assim, né? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem. E aí, a gente vai lá para 1 Pedro 4,14 e diz assim, olha que interessante, começa com uma condicionante, se, pelo nome de Cristo, isso significa dizer que também existem situações em que eu vou sofrer injúrias, mas não é pelo nome de Cristo. E aí Pedro fala, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então eu quero pegar a partícula se. Ou seja, é possível eu sofrer injúrias, mas não é pelo nome de Jesus. É porque eu sou cabeçudo, porque eu sou uma pessoa que eu não me posiciono, ou pelo fato de eu ser chato mesmo, de eu querer ser um crentarrão, ou porque eu dou um mau testemunho. Teimosia, orgulho. Exatamente. E aí não é pelo nome de Jesus que você está sendo injuriado. Você está sendo injuriado porque simplesmente você está dando um mau testemunho.
Então... Eu brinquei no começo da parola, às vezes você está sendo perseguido porque você é chato mesmo. Mas o que eu quero dizer Sim. aqui é, muitas vezes nós estamos passando por adversidades, porque nós temos que trazer três pontos aqui. Ou eu sofro por causa de Cristo, ou eu sofro por uma decisão minha, porque eu tomei uma decisão errada, ou pelo fato de que eu estou em pecado. Aí você fala, pô, mas se eu não estou... A segunda hipótese não é pecado? Não, porque o escritor de Hebreus, ele vai dizer, deixando, pois, tudo aquilo que é embaraço e o pecado. Então, ou seja, existe a possibilidade de eu estar sofrendo injúrias, perseguições, mas não é pelo pecado, é por decisões próprias minhas. Agora, existe a possibilidade de eu estar em pecado, e o pecado atrai o juízo de Deus, por isso que fala, corre, vai logo, se arrepende. Então, eu preciso trazer esse nível de equilíbrio, porque sem o equilíbrio nós vamos começar a achar, e vocês vão se lembrar quando eu me converti, e aí falando sério, vocês lembram que eu, né, por falta de um equilíbrio meu, né, eu via demônio em tudo tinha a mão de Satanás, tudo. E aí, a bem da verdade, era a falta de equilíbrio. Eu tenho conhecidos que por falta de equilíbrio, por falta até de amor, porque a palavra fala que o maior mandamento é o amor, a pessoa simplesmente chegava a adotar certas posturas religiosas que no final do dia não era nada de Cristo. E ofendia ainda as pessoas. Então, quando nós vamos falar de fato da perseguição, para que a gente se glorie, eu me lembro de um testemunho de uma determinada missionária que ela ia orar e todas as pessoas caíam na unção, e certa vez ela foi proibida de ministrar porque dentro de casa ela era o cão chupando manga. Ou seja, ela não testemunhava em casa, mas ela era usada. Mas o Wilson, como assim? Então significa que eu posso fluir no dom, posso fluir no ofício, e mesmo assim eu estar em desobediência? Sim, porque os dons são revogáveis. E o dom é dado não é para que eu seja o troféu, mas é porque a obra do Senhor precisa ser feita. Então, eu posso sim ser injuriado, eu posso sim ser perseguido, mas eu tenho que fazer um exame. Eu tenho que fazer um exame de autoconsciência, de perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, Davi lhe disse, sonde me conhece. E aí, Paulinho, eu concordo contigo, como o Charles Spurgeon disse. De fato, há condições que nós vamos passar porque nós somos sal da terra. Mas muitas vezes nós já perdemos o gosto do sal faz tempo e nós não estamos salgando mais nada. É porque, de fato, nós já perdemos o gosto. E nós não discernimos que nós perdemos o gosto, que nós não somos mais o luzeiro. Nós não manifestamos mais a glória de Deus, porque uma vida de religiosidade, um caminhar errante. Por isso que eu respeito tudo que vocês falaram, mas a gente precisa trazer equilíbrio. Porque senão as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo vão achar, então todas as vezes que eu passar por perseguição é porque eu estou na bênção. Não, cuidado. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados. Bom, o Arthur, ele se sentiu perseguido e caiu fora. Will, mas você tocou num ponto, na hora que você citou Hebreus 12, né, eu até dei uma risadinha de canto aqui, porque, pronto, voltou. Ele se sentiu perseguido, saiu, mas voltou. Eu até dei uma risadinha de lado aqui, porque eu ia colocar esse texto na mesa, Will. Porque a pergunta, eu acho que a pergunta que o nosso irmão, a nossa irmã que nos ouve, que nos assiste, faz é a seguinte, ok, como saber se a perseguição que eu estou vivendo, ela é porque eu estou andando corretamente ou se eu estou pisando na bola? E Hebreus 12 é perfeito, quando a palavra fala do pecado e do embaraço, né?
do embaraço e do pecado, na verdade, é nessa ordem, né? E a palavra fala que a gente precisa se desvencilhar dessas duas realidades. E eu fico pensando o seguinte, Jesus, ele disse para nós, né, deixa eu juntar uma terceira informação, pecado e embaraço, mas Jesus, ele disse, no mundo vocês passarão por aflições, né? O pecado me trava, o embaraço me atrasa e a condição de vivência na presença de Deus me faz passar. Então são três ocasiões de fluidez na caminhada. Ou eu travo, ou eu ando devagar, ou eu continuo andando, né? O pecado me trava, o embaraço me atrasa, ele faz eu andar devagar, ele faz eu render menos do que eu renderia se eu estivesse caminhando de maneira reta, e o andar de forma reta me faz, de fato, avançar apesar da dificuldade, né? Então, estas três realidades eu acho que são, mais uma vez, usando o termo do Arthur, são termômetros interessantes para a gente, né? Eu estou passando pela dificuldade, mas a minha vida de oração não foi comprometida, mas a minha prática de jejum não foi comprometida, mas a minha convicção e prática ministerial não foi comprometida. Eu estou passando por tudo isso. Apesar da dificuldade, eu estou fluindo, então eu estou passando. Eu não estou atrasado, né? Eu não estou travado. Meu ministério, ele travou em algumas áreas. Toda a dificuldade, o meu ministério, ele está funcionando, mas está travado em algumas áreas. Opa, tem embaraço aí. Tem alguma coisa diminuindo o meu ritmo. E eu preciso descobrir o que é. Alguma coisa que eu provoquei. E aí toca nesse ponto, Will, que você coloca como esse ponto de equilíbrio. É alguma coisa que eu provoquei. Que às vezes não é nem pecado. Mas alguma prioridade errada, alguma agenda que eu preciso renunciar, né, para que eu possa fluir melhor. Vamos pegar Paulo. Paulo, ele queria ir para um lugar, ele fala, e o Espírito Santo me impediu. Ei, peraí, ele ia avançar, ele estava igual um trator. Aí ele fala, ei, mas o Espírito Santo me impediu. Aí eu fui tirar uma soneca, tive um sonho, ei, você vai ter que ir lá para Macedônia. Bora para Macedônia, O próprio Judas, quando ele começa a escrever a carta dele, eu tinha uma intenção, mas o Espírito me compeliu a outra coisa, né? Então, de fato, é isso. É parar e ouvir a voz do Espírito. O que o Senhor quer, né? Eu não vou fazer nada que o Senhor não queira, para arrancar esse embaraço do meu pé. Agora, você não vê Jesus tendo o ministério dele parado ou atrasado. Por quê? O que ele fala? Mas o tempo todo perseguido. Sim, mas ele fala uma coisa, ele fala assim, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu vejo o Pai falar. Aprove a Jesus passar por Samaria. Então, veja que você não vê Jesus, ele passando por atrasos, ao contrário, quando ele entra no barco e está dormindo lá sobre o travesseiro, eles, não te importa que nós pereçamos? Ei, peraí, nós vamos chegar do outro lado. Porque eu estou debaixo da vontade de Deus. Eu estou debaixo da vontade do meu Pai. Se a mim me odeiam e me injuriam, quanto mais vocês. Agora vou ter que dar aquela engolida seca, né, cara? Tive que escutar 3 vezes que eu sou desequilibrado. Beleza. Tem esquentão. Para falar a verdade, tá até meio fora de foco hoje, né? Arthur, você é tão equilibrado que você fica no meio. Você é tão equilibrado que você fica no meio, cara. É isso aí. Meninos, muito bom mais uma vez. Que baita parola hoje de novo. Então, chegamos ao final deste segundo bloco da Parola 132. Queremos deixar aqui um grande abraço para você que está nos acompanhando, que ficou conosco até aqui. Nosso muito obrigado. Você já sabe, curte, compartilha. Estamos em várias redes sociais, nas maiores, Facebook, Instagram, YouTube e também
recortes no TikTok, do nosso mestre Paulinho lá, e em formato de podcast, tanto no Spotify como no Deezer. Esperamos vocês na semana que vem, com a continuação do Sermão do Monte, avançando agora, Sal da Terra, Luz do Mundo. Olha, vai ser top também. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos e, ó, tchau, tchau.